Olá, pessoal. Eu sou Aderivaldo Santana, doutor em História pela Universidade de Paris-Sorbonne. Faço parte da rede de historiadoras negros e convido a todos para acessarem meu texto intitulado Informantes Africanos, o que disseram os escravizados e libertos sobre o interior da África Ocidental no século XIX, que estará disponível no portal Guilé 10 e no acervo Cultney e Cultney TV. Negro, estou vestindo um paletó cinza, com uma camisa interior azul clara e um colete preto. Estou de óculos, tenho barba já um pouco grisalha, e o meu escritório tem um fundo totalmente branco, com uma luz clara focalizando o meu rosto. O texto que eu vou apresentar hoje é uma parte da minha tese que foi defendida recentemente na Universidade de Paris-Sorbonne. E nessa parte que eu apresento nesse texto publicado no portal Guilé 10, eu me interrogo da seguinte maneira: o que havia na misteriosa cidade de Tombuctu? Qual o curso do rio Níger? Quem eram os Idjebus? Essas foram algumas das perguntas que os informantes africanos, escravizados e libertos, responderam na primeira metade do século XIX. Você deve estar se perguntando por que sabemos tão pouco sobre esses indivíduos. Nas nossas histórias dessa semana, vou trazer 3 desses informantes: Said Nkeis, Ouare Ebikiyo e Ossifé Koundé. No início do século XIX, as cientistas em toda a Europa se perguntavam o que havia no interior do continente africano. E poucas informações eles tinham, porque quase ninguém voltava vivo do interior. Já sabiam que os europeus, desde o século XIV, sobretudo os portugueses, mantinham uma relação estreita de comércio com as nações africanas, sobretudo na costa. Mas o interior é sempre um lugar muito bem reservado, guardado. Então, a partir da primeira metade do século XIX, muitos de ciências se perguntaram como eles obteriam informação sobre esse interior do continente africano. Na abertura da Assembleia Geral da Sociedade de Geografia de Paris, no dia 6 de dezembro de 1839, o secretário Sabin Berthellet leu seu relatório sobre os trabalhos apresentados naquele ano. Após enfatizar como a geografia, ciência que buscava separar a fábula do real e se dedicava ao conhecimento do interior do continente africano, avançava nesse sentido a passos largos. Ele dizia que isso era graças ao trabalho de exploradores, mas também militares a serviço do Estado francês e alguns aventureiros curiosos. No final dessa mesma comunicação, Berthelot afirmava que outros homens de ciência, sem a necessidade de viajar no interior do continente africano, apresentavam informações novas, raríssimas, sobre o interior do continente, apenas entrevistando africanos escravizados e libertos que sabiam e conheciam muito bem o interior do seu próprio continente. Cabe destacar aqui que essa não é nenhuma especificidade das sociedades científicas francesas. Na verdade, o que acontece é que estavam se recorrendo às informações sobre o interior do continente africano porque esses europeus se davam conta que o tráfico poderia um dia acabar e estão preparando, na verdade, uma expansão europeia no interior do continente. Nesse sentido, vale destacar o papel de protagonismo, se a gente pode dizer, ou avant-garde do Brasil, porque um número importante de entrevistas com africanos escravizados foi realizada no Brasil no início do século XIX. Entre 1819 e 1820, por iniciativa de José Bonifácio de Andrade e Silva, alguns africanos foram regrupados e, com a ajuda de um geógrafo, José Bonifácio começou a interrogar esses africanos sobre o que havia no interior do continente, sobretudo da região de onde vinham esses
desses africanos escravizados. Ele juntou esse grupo de entrevistados, vamos chamar assim, entre 8 e 10 pessoas. E ele fazia um interrogatório, né, um questionário, para o primeiro africano que ele entrevistava, e logo depois ele pedia para que esse africano apresentasse, apontasse para um dentre aqueles que estavam regrupados que vivia mais próximo da região dele e tornava a refazer o questionário. Foi assim que José Bonifácio conseguiu concluir, deduir que o rio Níger tratava-se, ainda que esses africanos o denominavam de diversas maneiras, porque eles denominavam de acordo com a parte rio que cortava o seu território, José Bonifácio concluiu que se tratava de um único, apenas o mesmo rio. Bom, vale também destacar e lembrar que desse interrogatório tem um mapa desse interior, mas infelizmente esse mapa ainda não foi encontrado. Pode estar perdido, talvez num gabinete de leitura português em algum lugar na Europa, ou talvez até num arquivo brasileiro. Mas até agora não sabemos o paradeiro desse mapa. Essa não foi a única experiência de entrevistas com africanos para descobrir-se o que havia no interior do continente, feitas no Brasil. Por volta da década de 50, do mesmo século XIX, um francês chamado Castelnau também entrevistou 23 africanos alçais na Bahia. Castelnau se deu conta que esses africanos sabiam ler e escrever o árabe e resolveu interrogá-los. Ele pagou, inclusive, por esses interrogatórios. E no meio do interrogatório, ele acabou, inclusive, se perdendo numa possível história de uma sociedade antropófaga meio perdida nas montanhas do Bornu, ao norte da atual Nigéria. O que é mais interessante e que eu apresento nesse texto que vocês lerão é que esses experimentos muito singulares, particulares, não estavam sendo realizados, como eu disse no começo, só no Brasil, na França, mas também nos Estados Unidos, na Inglaterra, em diversas capitais. Nessa primeira metade do século XIX, muitos africanos foram interrogados, entrevistados, com o intuito de se fazer uma ideia, criar-se um mapa mais preciso desse interior do continente africano. Há que se destacar que existe uma diferença entre essas experiências feitas pelo José Bonifácio de Andrade Silva e o Castelnau e as 3 que eu vou apresentar agora, realizadas em Paris. A primeira delas é de um africano chamado Said Nquesi. Said nasceu em 1821, no sul do atual Sudão, e ele foi capturado por traficantes de escravizados egípcios e turcos, quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Levado ao Cairo, do Cairo ele foi negociado por um italiano que o cedeu a um cônsul da Prússia, né, em Livorno, na região da Toscana. Esse cônsul da Prússia depois acabou oferecendo Said Nquesi como doméstico. Em 1838, ele chega acompanhando um príncipe russo à capital francesa, Paris, capital da metrópole, né? E depois já chega como homem livre e é levado até os membros da Sociedade Científica de Etnologia e é interrogado sobre sua região. Said Nquesi tem uma história particular, porque ele não foi só um informante, foi também o primeiro modelo africano em Paris. Ele acabou servindo como modelo, posando para escultores, pintores, desenhistas, e quando chegou até a Sociedade de Etnologia, foi levado provavelmente por um desses artistas que também eram membro dessas sociedades. Ele contou
o que tinha acontecido com ele e deu um relato muito preciso desse interior, né? Acontece que a gente perde a história do Said Queijo com o tempo, e o último dado que se tem dele é que o seu busto é apresentado na exposição em Paris, uma exposição que, vamos poder dizer, exposição universal, que eram feitas a partir da década de 40, 1840, e aí ele aparece com o nome, inclusive, de Said Abdallah, uma homenagem à tribo do Darfur, da qual ele fazia parte. Um desses africanos que eu apresento hoje nesse texto se chamava Ouaré. E o relato do Ouaré também é, assim como o do Said Queijo, muito particular. Nativo do país de Limur, na atual Etiópia, ele contou que foi sequestrado quando ele ainda era pequeno. Na verdade, ele foi para o campo trabalhar com seus irmãos, ficou um momento longe desses irmãos, e o pai, que não pôde trabalhar, ficou em casa. Nesse momento, ele foi capturado. Os dois têm essa particularidade, foi capturado ainda criança, né? E levado cada vez mais longe da sua cidade. Fez parte de uma caravana que passou mais de 30 dias caminhando até a cidade de Khartoum, né? Capital do Sudão. Depois de uma viagem de 4 meses de caminhada, em Khartoum, ele foi comprado por um inglês que o libertou, e depois um chefe egípcio o levou para a França para que ele pudesse fazer parte de uma missão de estudantes egípcios que iam se formar na capital também, em Paris. Então, o objetivo específico do Ouaré, o Ouaré, o indivíduo livre, era se formar com esse grupo que veio estudar medicina, inclusive, e depois ele voltaria para o país de origem. Infelizmente, isso não aconteceu. O Ouaré faleceu de tuberculose aguda na madrugada 4 para o dia 5 de julho de 1839, com apenas 18 anos de idade. O terceiro desses indivíduos, inclusive figura central na minha tese, é o Ossifé Koundé. Ossifé Koundé era de etnia Jebu, né, um subgrupo da região sudeste da atual Nigéria. O Ossifé Koundé vinha de uma família muito importante no reino de Jebu. Ele era neto de um indivíduo que a gente podia chamar atualmente o ministro de Finanças desse reino de Jebu, que era casado com a irmã do rei. E, então, o próprio pai do Ossifé Koundé vinha da família real, mas não somente isso, a mãe do Ossifé Koundé era aparentada da família real também. Então, quer dizer, por duas linhagens, ele está ligado diretamente com a família real de Jebu, né? Vale lembrar que o avô era tão importante que ele teve 15 mulheres e, segundo o relato do Ossifé Koundé, o pai do Ossifé Koundé teve 7 mulheres até o momento da captura. Não fica muito claro, a gente não tem na biografia do Ossifé Koundé um registro preciso para determinar se o pai dele tinha falecido ou não no momento em que ele conta um pouco da sua história, né? Então, ele foi capturado em 1820 e vendido para o Brasil. No Brasil, ele passou a ser empregado doméstico, né, um escravizado doméstico de um comerciante francês em Pernambuco. E esse comerciante francês, ao viajar com ele para Paris, o Ossifé Koundé descobriu que não poderia ser escravizado na metrópole francesa. E adquiriu a liberdade. Esse é um que ele também não é muito bem lido, mas existia uma máxima que dizia que ninguém podia ser escravo na terra dos franceses, dos francos. Assim como também existia essa mesma máxima, esse princípio entre os ingleses. Também dizia que o ar da Inglaterra era tão puro que se um escravo respirasse esse ar, ele se tornava um homem livre automaticamente. Então, de alguma maneira, o Ossifé Koundé foi informado dessa máxima e se beneficiou. Não fica muito claro se ele conseguiu fugir e depois sabendo disso, ou se de fato, ao colocar o pé no solo francês, se informou, obteve informação sobre essa máxima e se tornou um homem livre. O fato é que, em 1839,
ele vai procurar um membro da Sociedade de Geografia, que também era membro da Sociedade de Etnologia de Paris, era um indivíduo que fazia parte de diversas sociedades científicas, e essa pessoa, Marie-Armande d'Avezac, se propõe a ajudar o Ossifé Koundé, que queria voltar para o Brasil. O Ossifé Koundé vai ao encontro, né, do Marie-Armande d'Avezac, querendo voltar para o Brasil. E ele diz, olha, se você voltar para o Brasil, você certamente será escravizado novamente. Mas se você permanecer aqui na França, eu lhe ajudarei a retornar para a África. Aí é quando a gente volta de novo a falar das sociedades científicas, né? Então, nesse momento que esse acordo é passado entre o Ossifé Koundé e Avezac, né, para abreviar o nome de família, e ele decide ficar em Paris e passa a ser um informante providencial para esse d'Avezac fazer um trabalho, uma pesquisa, um trabalho de pesquisa, um trabalho científico do século XIX sobre o interior do continente africano a partir do reino Idjebu. Então, entre 1839 e 1841, são vários encontros que foram feitos. O d'Avezac encontra uma casa onde o Ossifé Koundé vai trabalhar como doméstico, coisa que ele estava habituado já desde o período que ele foi escravizado no Brasil. Ele segue trabalhando como doméstico na região parisiense, né? Numa cidade que está de Paris, mesmo do centro, uma hora de distância, aproximadamente. E eles fazem diversos encontros onde o d'Avezac vai questionando sobre esse interior. E, nesse momento, vale ressaltar que o Ossifé Koundé foi capturado em 1820, ele tinha por volta de 23, 24 anos de idade, e, na verdade, quando ele está em Paris, ele ainda tem uma mente muito lúcida sobre tudo que ele tinha vivido na sua infância. Então, ele relata em detalhes como eram as tradições do reino de Idjebu, como se vestiam, comiam, como era organizado o exército, a economia, quais eram os países vizinhos, por onde ele tinha viajado, porque o pai do Ossifé Koundé também era comerciante. Ele foi capturado quando ele fazia comércio entre Lagos e Marim, que possivelmente é cidade de onde saiu a mãe do Luiz Gama, né, Luísa Marim. O Ossifé Koundé foi capturado nesse movimento, onde ele saiu de Lagos, tinha acabado de negociar e estava em Marim. Mas voltando, então ele era um homem que fazia esse trabalho de comércio na costa, mas também conhecia o interior, e ele detalha o interior, inclusive descrevendo as descalificações dos diversos subgrupos de Yorubás, não só do reino de Jebu, mas de Oió e Alhures, né? Mas para oeste, leste, ele conhecia muito bem a região da Urubalândia. E o d'Avezac vai tomando nota de tudo isso e produz um documento muito importante, que é publicado em 1841 e 1845, em duas edições, sobre esse interior, com um mapa também, inclusive com um glossário que ele compara a língua Haussá, Yorubá e a língua de Oió também, inclusive porque tinha essa ideia de que era separado, né? Idjebu, Haussá e Oió. Ele faz um glossário comparativo. Enfim, e, enquanto isso, o Ossifé Koundé está esperando a oportunidade para retornar para a África. Bom, uma primeira oportunidade aparece em setembro de 1839, eles se conheceram em maio, e em setembro aparece a primeira oportunidade. E o Ossifé Koundé diz que está satisfeito com o trabalho que ele tem em Sablonville, que é essa cidade onde ele está trabalhando como doméstico, e decide ficar em Paris. Mas o inverno de 1840 a 1841 se aproxima, então ele renova os votos dele de desejo de voltar para o Brasil, sobretudo porque ele tinha deixado um filho no Brasil e que ele queria reencontrar esse filho. E aí ele volta a perguntar ao d'Avezac,
E, de fato, havia uma expedição inglesa que ia subir o rio Níger e ele podia pegar uma carona, vamos dizer assim, no vocabulário mais contemporâneo, nessa expedição, né, nessa missão, que iria subir o rio Níger e voltar, mas não diretamente para o rio Níger, senão ir primeiro para a Serra Leoa, era onde o Davesac tinha proposto levá-lo primeiro. Acontece que ele estava realmente já insatisfeito de passar mais um inverno em Paris, na região parisiense, e muito interessado em reencontrar a sua família, possivelmente. Né? Ele menciona o filho, mas possivelmente tinha uma família, né, por trás desse filho, ou pelo menos os amigos que ele chama de contemporâneos. Então ele decide de tomar um barco e retornar para o Brasil. Aí é uma coisa interessante que eu acabei descobrindo na pesquisa da tese, é que ele toma o primeiro barco e o barco naufraga alguns dias depois de sair do porto do Havre. E olhando os documentos de registro do barco, né, porque aí o barco volta, tinha só 3 passageiros além da equipagem desse navio, desse barco, e no ciclo que ele toma, determinadíssimo a voltar para o Brasil, aparece um desses indivíduos que estavam no primeiro barco. E aquilo me chamou muita atenção, e eu fui ver, e na verdade ele volta para o Brasil apadrinhado pelo o cunhado, né, do seu ex-proprietário. Ele menciona em Paris que volta para o Brasil com melhores condições de trabalho, e é o que eu provo na minha tese, levantando hipóteses, demonstrando com documentação, que de fato o ex-proprietário dele se torna um grande industrial no ramo do açúcar em Pernambuco, na província de Pernambuco, e nesse sentido tinha capital suficiente para propor ao Recife Condé melhores condições de trabalho. Então ele negocia, esse é um aspecto, uma característica da personalidade do Recife Condé que eu gosto muito de destacar, que ele sempre negociou. Ele negociou o tempo todo, quando ele pôde, né? Ele negociou. Porque, por exemplo, quando ele foi capturado, ele foi sempre levado para mais longe do seu território, e aí não teve nenhuma possibilidade de negociação para um possível resgate, por exemplo. A família dele provavelmente nem teve contato com os seus raptores, né? Capturadores, melhor dizendo, e não pôde negociar o seu resgate, que era muito comum, inclusive, entre os europeus, resgatar pessoas importantes, né, da hierarquia de determinados grupos e reinos, mas não foi o seu caso. Mas quando pôde, ele sempre negociou. Então ele negocia junto do seu ex-proprietário no Recife, que era já um grande industrial no ramo da cana-de-açúcar, e isso foi em princípio de 1841. Tá? O primeiro barco que ele toma é em janeiro, o barco naufraga, e finalmente ele chega no segundo barco, que por sinal é o mesmo barco no qual ele viajou acompanhando a família do proprietário quando ele chega na França. O barco chamava Camélia, e esse é o segundo barco que ele toma nessa odisseia, né, extraordinária, em que ele retorna para o Brasil, e em abril de 1841. Para vocês perceberem que o Recife Condé, dentre os informantes que eu estou apresentando nesse texto, ele é central. Eu disse isso um pouco antes, mas sempre vale a pena repetir, né? A figura dele é central aqui na apresentação desse documento. Acontece que o Recife Condé retorna no início de 1841, não chega a trabalhar muito tempo com o seu ex-proprietário, que vivia entre Recife e Apipucos, né? Que é um interior, um pouco mais para o interior do Recife. Hoje é um bairro do Recife. Isso porque, no dia 24 de julho de 1842, o Recife Condé sofreu sua segunda e derradeira emboscada. Alguns o pegaram, levaram para uma casa, rasparam sua cabeça. Não é uma prática comum no Brasil, mas vale lembrar
que essa era uma prática muito habitual no sul dos Estados Unidos. Se fazia com os escravizados que fugiam pela segunda, terceira vez, os recidivistas. Talvez por uma maneira de marcar que era um escravo fugitivo, mas se raspavam a cabeça dos escravizados. Nesse caso, a gente não sabe ainda os motivos desse crime, mas acontece que rasparam a cabeça do Cifecundê e o deixaram na porta do sítio em Apipucos, o sítio do João Batista Navarra, que era o nome desse segundo proprietário que ele teve no Brasil, né? O grande industrial que vivia na província de Pernambuco. Deixaram ele no sítio e ele veio falecer algumas horas depois. O crime foi publicado, esse crime foi trazido à tona na imprensa, notas foram publicadas no Jornal Diário de Pernambuco, dizendo que o crime era escandaloso pela insolência dos assassinos e pelo requinte de crueldade com o qual eles perpetraram esse crime. E também porque esse crime acabava afastando o Brasil das nações civilizadas. Ora, eu não tenho os motivos do crime, mas tudo indica que a pessoa, quem comendou ou quem perpetrou esse crime, não era alguém desconhecido da opinião pública. Isso porque, durante os anos seguintes, por exemplo, o Cifecundê foi assassinado em 1842. Em 44, aparece anúncio na imprensa dizendo o que foi feito com o corpo de delito do assassinato do liberto, né, que foi escravo, ex-escravo do João Batista Navarra. Em 1847, novamente na imprensa, aparece anúncio dizendo: ok, agora que já não tem mais tal pessoa no poder, por que não levam, né, à prisão o assassino do ex-escravo do francês Navarre? Então, tudo indica que, embora eu não tenha conseguido demonstrar isso na tese, os assassinos, ou o assassino, o mandante, não era alguém desconhecido da opinião pública da província de Pernambuco. O fato é que eu trouxe aqui nessa exposição, nessa apresentação, nesse texto, a importância desses informantes, né, para o princípio do século XIX, mas eu também quis destacar a individualidade, né, o protagonismo desses três, né, dos quais eu relatei na segunda parte do texto, para que a gente pudesse conhecer essas histórias, essas biografias, porque ainda falta muito a saber, a conhecer sobre esses informantes. Mas para mim, um material, uma documentação muito interessante do ponto de vista de que a gente, pesquisando ao mesmo tempo o interior do continente africano, a gente vai se deparar com esses indivíduos que foram tão importantes para constituir uma verdadeira noção desse interior da África Ocidental, sobretudo aqui no nosso texto, né? Tanto no caso dos informantes escravizados quanto dos libertos, três que eu apresentei, fica evidente a importância da história oral que eles trouxeram, né, para a produção de conhecimento sobre esse interior do continente africano para essas sociedades científicas na primeira metade do século XIX, mas também para nós, historiadoras e historiadores negros, professoras e professores da rede de ensino fundamental, ensino superior, né, para que a gente possa ter acesso a uma informação material sobre de que maneira esses indivíduos se organizaram, decidiram sobre seu destino, constituíram capital relacional,
ressignificaram sua vivência, sua experiência após conquistar a liberdade em outro continente, né? No caso, os três que eu trouxe, né, que conseguiram se tornar homens livres em Paris, um chegou já liberto, né? Mas de que maneira eles ressignificaram essa sua existência, trazer à tona essas biografias. Falta, é claro, a gente olhar para o caso desses que informaram, ainda enquanto escravizados, no Brasil. O que nós podemos saber sobre esses indivíduos? Foram citados seus nomes, sua região de origem, mas será que a gente pode, ainda encontrar mais informações sobre isso? Nesse sentido, o objetivo desse texto também é lançar uma provocação sobre a possibilidade de enxergar nesse material novas possibilidades de questionamento sobre a fonte historiográfica, e assim poder encaminhar pesquisas, investigações, refazermos, se necessário, perguntas aos mesmos documentos, ainda que possam ter sido já analisados por outros colegas, para tentar cada vez mais trazer, né, para nós esses protagonismos, essas biografias, essas histórias de vidas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que a leitura tenha dado boa leitura para aqueles que vão depois de assistir esse vídeo. Eu quero lembrar mais uma vez que a coluna Nossas Histórias é uma parceria da Rede Histórias, do portal G10 e do Cultne e Cultne TV. Nessa comunicação, eu tratei do tema dos informantes africanos, sobre o que eles disseram a respeito do interior do continente, sobretudo da África Ocidental, no início do século XIX. Também abordamos algumas das biografias desses informantes, em especial a biografia de Ossifé Koundé, que foi capturado na atual Nigéria em 1820, vendido para o Brasil, levado para a França, onde se tornou homem livre e que decidiu, de sua própria vontade, regressar para o Brasil, onde foi brutalmente assassinado.